Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. E aí, galera do bem? Vocês estão ouvindo o Daniel Contreiras com o Marcelo Grego, que vocês acabaram de conhecer na Jabuticabeira, que eles fizeram a música deles. E agora eu tô aqui com os meus convidados queridos, né? Olha aqui, Luciano. Ah, obrigado, Luciano Ludi. Gente, ele é um fofo. Ele Obrigado. é o melhor figurinista do país, é ele, Ludi. Imagina, Foi figurinista obrigado. exclusivo da Hebe Camargo, é figurinista exclusivo do Ratinho, é publicitário, é tudo de bom, né? Bom, né, É Lu? tudo de bom. Doutor Igor, nosso amigo do peito aqui, hoje está aqui. Vamos falar um pouquinho do cérebro, né, doutor? Quais são as diferenças, né? Estou aqui com Lady Dati, que é uma grande empresária no ramo de sapatos. Muito obrigada aqui pela visita, também está prestigiando a gente. A Juscelia também, que é uma grande empresária no ramo da moda também, viu, Lud? Olha, vou fazer contatos. É tudo de bom, né? Essa blusa, inclusive, é dela também, ó. Tá vendo? De chique. E um convidado muito especial aqui, que é o Lucas. O Lucas Teodoro, ele mora no Texas. Ele é do Texas. E ele tem profissão de risco. E ele é garoto, né? É engraçado, ele é casado, tem um filho maravilhoso. O que é uma profissão de risco, Lucas? Boa tarde e seja bem-vindo. Primeiramente, é um prazer para mim estar aqui no programa participando e falar um pouco da minha profissão. A nossa profissão de risco eu trabalho com rodeio, eu sou salva-vidas de rodeio, então meu trabalho é manter a integridade física dos competidores que montam nos touros e a gente tem que manter eles saudáveis. Pelo menos vivos, né? Isso, para poder estar competindo, então esse que é o nosso trabalho, tirar a atenção do touro, o touro não pegar eles. E lá no Texas, para aquelas bandas, o rodeio é diferente. Não é um rodeio que nem aqui, que você judia do touro, sabe, amarra o touro. Lá não tem isso, né? O touro entra livre, não é isso? Lá acho que a cultura deles já há muitos anos que o rodeio veio de lá para o Brasil. Então tem bastante diferença. O Brasil está melhorando muito também. Eu acho bom, né? E que nem até os profissionais, os rodeios grandes, não judiam, tem o trabalho dos veterinários que Quanto tempo, Lucas, o participante tem que ficar em cima do touro? São 8 segundos. São 8 segundos. Quer dizer que se ele ficar 6 segundos e cair, você entra. Isso, só que aí ele não tem nota e ele é desclassificado. E é desclassificado. Isso, a partir... E antigamente, eles usavam uns palhacinhos, né? Isso. Umas coisas assim para brincar, que eu quando via também achava que era uma grande brincadeira, né? E na realidade não é um perigo bárbaro, né? Por que teve essa mudança? Antigamente eram os palhaços que, como o rodeio começou no circo muito tempo atrás, então eles acabavam usando os salva-vidas para fazer o trabalho do salva-vidas e também para fazer um entretenimento com o público. E com a evolução do rodeio, mudou, porque o trabalho do salva-vidas tem muito risco, então você não pode ter alguma distração. Então hoje tem o palhaço, só que ele só vai fazer o entretenimento com o público, e tem o salva-vidas que vai fazer o trabalho de proteger os competidores. Ah, entendi. Só para lembrar, hoje o professor Xandão, hoje ele disse que tem que ser tudo saudável, tudo sem álcool. É só suco puro, né? É isso? Doutor Igor, quando ele está fazendo esse tipo de trabalho, o Lucas, que ele vai distrair o touro, o cérebro dele muda? Muda, com certeza. Primeiro, boa tarde aos amigos espectadores, né? Boa tarde a todos os colegas. Quando está nessa situação, há um estresse muito grande no cérebro, o organismo se prepara, produz muita adrenalina e o hormônio do estresse que chama cortisol. Isso deixa o cérebro extremamente ligado, porque sim uma situação de perigo.
Mas o interessante é que o cérebro, à medida em que vai fazendo essas tarefas, o cérebro se acostuma com isso. Então se acostuma com essa sensação de perigo. Muito provavelmente no começo era muito estressante, mas depois acostuma, faz parte da vida. E hoje ele não consegue mais viver sem. Se ele não tiver nessa situação de estresse, de adrenalina, o organismo dele, o corpo dele, o cérebro dele sente falta. Então ele tem que estar sempre buscando essa situação de perigo. E quando o cara cai, qual é a primeira coisa que você faz para distrair o touro? O que você faz? Enquanto isso, Johnny, passa o VTzinho dele, que eu quero, pra gente ver. Hein, Lucas? O que você faz? A primeira coisa que você faz? Você dá um pulo? Você grita? O momento que a montaria está acontecendo, a partir do momento que abre a porteira, que o touro começa a pular, nós temos uma maneira de trabalhar, uma técnica que a gente vai se posicionando ao redor do touro. Geralmente a gente trabalha em 2 ou 3 e a gente vai se posicionando para estar no melhor, mais próximo do touro possível, porque no momento que cai, em questão de segundos, o touro pode machucar o competidor ou até a gente. E às vezes, que nem você tem que correr para aquele momento. Eu costumo falar que a gente é que nem um bombeiro, quando todo mundo está correndo do perigo, a gente está indo para o perigo. Então, e você tem que, às vezes você tem que se posicionar entre o touro e o competidor e tirar a atenção do touro, porque a gente, quando ele está montando, ele não tem muito a visão do que está acontecendo no momento. Então ele desce, ele fica um pouco sem saber onde ele está. E como nós estamos no chão, a gente está vendo toda a situação. Porque o touro, né, Ludi, ele fica Por nervoso favor. naquele momento, antes daquele momento ele não está nervoso? Isso depende muito de touro para touro, do temperamento. Tem alguns touros que eles pulam e você pode ir no meio da arena e coçar ele, que eles não são bravos, eles só pulam, derrubam, eles param de pular e eles são treinados para aquilo ali, eles entram para trás. Agora tem outros que são mais bravos. E tem que tomar um cuidado para você não ajudar o peão que caiu e o touro não pegar você, né? Porque já vi acidente desse tipo mas também. às vezes acontece. Teve algum momento assim que você viveu essa tragédia? Meu Deus, não consigo fazer graça pro touro, o touro vem vindo. Você passou por isso? Isso acontece direto, que nem a gente já, a maioria das vezes a gente já sabe que você vai entrar ali, que às vezes você vai tomar uma pancada do touro. Então a gente procura se preparar um pouco mais. Às vezes você vê que ele vai pegar, você solta o corpo, às vezes ele te joga para cima, mas você consegue cair no chão sem se machucar. Outras vezes acaba tendo alguma lesão, mas eu acho que isso aí faz parte do esporte de alto risco, né? Quando a gente começa a fazer isso aí, acho que a gente já está... você se propõe a se machucar. Algum touro mandou você pra cima já ou não? Já, várias vezes. Já? Ixi! E o tecido vermelho, tipo, na Espanha eles usam, tipo, o touro ele vê o tecido vermelho, que a gente vê muito em figurino de toureiro, eu acho... ele vê o vermelho e sai à procura do tecido? Eu acredito que é um pouco uma lenda. O touro ele vê movimento. Então você pode ver que o touro, nas touradas, o touro só vai na capa quando ele movimenta a capa. Então, acho que um pouco do vermelho ficou um pouco de figurino. Isso, que o vermelho chama atenção, acho que mais do público do que do touro, mas o touro vai mais no movimento. Mas tinha uma lenda dessa daí, né? Lá na fazenda do meu tio, falava assim, olha, não vai lá perto dos bois não, que você tá com a camisa vermelha, aí vai chamar a atenção do boi, enfim, é perigoso. E é verdade que o lado direito do cérebro é emotivo, esse lado, e o lado esquerdo é racional? Esse também é um outro mito. Né? Tudo é mito? É tudo mito. Então eles dividiram essa questão. É fake news. Fake. Esse é neurofake news. Né? É uma neurofake news. É didático isso. Dependendo do curso que a gente vai atuar, ainda utiliza essa questão, o direito é assim, o esquerdo é assado, porque cabe. Mas num curso de pós-graduação, por exemplo, muito específico, na área da saúde, por exemplo, a gente precisa deixar muito bem claro que, na verdade, não é bem assim, entendeu? Então, o cérebro direito e o cérebro esquerdo, ambos têm emoção. O cérebro esquerdo, o cérebro direito, ambos raciocinam, ambos fazem cálculo matemático. Então, não é bem assim. Entendeu? Existem algumas funções que tem num lado do cérebro e não tem no outro, como por exemplo a fala.
A fala só tem no lado esquerdo do cérebro. Não tem no O lado lado direito não fala? O lado direito não fala. E se o lado direito falar, tem um problema. O indivíduo pode se tornar gago, porque os dois cérebros querem falar ao mesmo tempo. Os dois hemisférios cerebrais querem falar ao mesmo tempo, e aí o indivíduo é gago. Entendi. Ô Juscelia, Lucas, vocês sabiam, o doutor fala, que o homem vê a cor de uma forma e a mulher de outra forma? Vocês sabiam? Não. Ah, então eu vejo os dois lados, então. Bem colorido. Eu vejo um arco-íris, então, né? Tem o cérebro mais evoluído, né? Tem o cérebro mais assim, eu fui evoluído. todo coloridinho. Vai ser uma... Em mito, eu tenho uma pergunta. Tem a paralisia do sono, né? Tem pessoas que têm aquelas opressões no sono, né? Então, aquilo é paralisia do sono? Ela existe mesmo ou é espiritual? Não, isso aí existe. A neurociência explica isso daí. Acontece é que o cérebro, nós evoluímos de mamíferos inferiores que conseguem uma parte do cérebro dormir e outra se mantém acordada, como o golfinho, por exemplo. Ele dorme, mas continua nadando. Tem uma parte do cérebro que comanda os movimentos. Então, isso pode acontecer com alguns seres humanos a parte racional do cérebro acorda, mas a parte do cérebro que comanda os movimentos ainda está dormindo. E aí é o que eles chamam de paralisia do sono, que é diferente do sono. Não, esse é o inverso do sonâmbulo. O sonâmbulo, a parte motora, a parte que comanda os movimentos do corpo, está acordado e a parte consciente está dormindo. Então o indivíduo levanta, caminha pela noite, faz uma série de atividades, mas quando, na verdade, ele está dormindo, né? Então ele tem todas as atividades motoras. Tem relatos de pessoas que passeiam pela cidade. Tem relatos de pessoas que dirigem carro, o indivíduo... Esse é o sonâmbulo, isso, é o oposto. Essa pessoa acordou, mas a parte motora dela ainda está dormindo. Essa é a paralisia do sono. Entendeu? Pode perguntar. Olá, doutor, tudo bem com você? Aqui é o Daniel. Então, eu queria perguntar em relação a isso que vocês estão falando de sonâmbulo e tal. Eu já ouvi histórias, e até já aconteceu comigo, eu queria saber se é um mito ou é mentira, né? Quando você está dormindo, às vezes, né? Não é sempre que acontece, mas tem ocasiões que parece que o corpo se levanta, você se vê dormindo, você fica meio que assustado, tem uma sensação muito estranha no corpo, e depois parece que você mesmo se joga no seu corpo e acorda de verdade. Nossa. Isso aí é um mito ou fake news? Fake news Isso daí, o que acontece é que muitos sonhos que nós temos, ele tem é real. As sensações que ele oferece para a gente é real. E aí a gente acha que realmente aconteceu aquilo. Agora, existe uma outra possibilidade, sabe, pessoas que fazem contato com o além, com anjos, com santos, com espíritos. Pegaram essas pessoas que afirmam ter essas interações, colocaram dentro de um equipamento para ver o que acontece no cérebro, e na verdade essas pessoas têm epilepsia de lobo temporal. Então elas têm um problema no cérebro que faz com que ele enxergue literalmente ou tenha comunicação com seres, com anjos, etc. Então pode ser isso daí, mas aí tem que ser estudado caso a caso. Doutor Igor, eu vou fazer uma pergunta fatal, hein? Não vai me bater, mas eu vou fazer. Mas antes, deixa eu chamar a minha amiga que está chegando aqui, a Tati. Ai, tudo bom, pessoal? Oi, quer dizer, bom dia, tô doida. Eu acho que eu tô com um problema no meu cérebro. Pode ser. Alzheimer da vida. Pode ser. Tudo, Tati, querida. Senta aqui com a gente, faz companhia pra gente. Senta aqui, meu amor. A Tati é uma grande humorista, uma colega nossa de sucesso. Está fazendo agora... Está fazendo lá o Spa Fantasia. Que ontem foi um sucesso total de audiência. Lá no spa. Eu que mando lá. Ela manda aqui. Você é nossa convidada também. Nós estamos aqui com o Dr. Igor, com o Lude, com Lady Dart, com o meu amigo do Texas, o Lucas. Do chifre, ou quer dizer do touro? Do touro. Alguma vez você teve vontade de ter algum touro só seu? Ah, sim, a gente tem vontade de... Dá vontade, não dá? De ter um touro para... Só seu, para ficar de pé da casa, do trailer. Isso, eu vi a foto. Eles são... Só touro, chifre não, né? Não, sem chifre.
Doutor, posso fazer a pergunta? Pode, Lu. O nosso cérebro, eu mato ele agora, é igual ao cérebro de um ET? Ixi. Não, a gente sabe como que é o cérebro do ET, né? Como seria o cérebro do ET? Então, como dizem aí os relatos que o ET, ele tem... É uma característica geral dos extraterrestres. Deve ser, desculpa, deve Terem ser cabeça um grande. cérebro fortíssimo, porque o que a gente sabe é que eles dominam o mundo, principalmente politicamente, né? Tá, isso então eu não- deve isso ser, eu não sei é o que a dizer. gente lê, né? São as Essa eu não sei informações. dizer. Sobre extraterrestres, tudo o que nós temos são relatos. As pessoas dizem que os extraterrestres têm a cabeça muito grande. Se tem a cabeça muito grande, ou seja, desproporcional ao corpo, é lógico que o cérebro dele é grande também. E só que isso, o tamanho do cérebro não é justificativa para ser inteligente, entendeu? Ou para dominar uma espécie, enfim. O cérebro do ser humano não é o maior cérebro entre os animais e nós dominamos todos os outros animais. O cérebro do elefante, por exemplo, pesa cerca de 5 quilos. O nosso cérebro pesa cerca de 1,5 kg. Então, tamanho e peso de cérebro não diz respeito à inteligência. Agora, tem uma resposta aqui que o Lúdico precisa dar, que é o seguinte, vamos falar da fila do farol. Eu gosto porque o Xandão adora ficar na fila, né? Lud, tem uma fila, o farol está ali, tem uma fila de carro aqui e ali não tem nem ninguém, não tem nada. O homem vai lá naquela fila grande e fica, e ali não tem nada, a mulher não, já vai para lá. Você, onde você iria? Olha, Lu, eu acho que eu cortaria. Ah, Sabe por quê? Aí eu fico... na realidade, eu sou muito... Eu sou observador, eu fico olhando o que a outra está fazendo fuxico, eu observo a cor que a mulher está usando, o sapato, tudo, acessório. né? Então eu sou muito... Estou Hein, falando de doutor? mim. Eu fico... E por que isso 360. acontece? Então, normalmente, por que isso acontece? Olha só, o homem é muito estrategista. Claro que não, isso pode variar, de repente alguém está assistindo aí, alguma mulher fala, mas eu também sou assim. Não é regra, mas a maior parte dos homens e a maior parte das mulheres atuam assim. Os homens, eles estão naquela fila porque ele já imaginou a possibilidade de a fila andar e aquela fila ficar parada, porque normalmente a fila da direita ela fica mais paradinha. Então os homens, eles fazem o cálculo e falam, não adianta eu ir para lá, porque daqui a pouco eu vou ter que voltar para cá de novo. Então eu já fico aqui. Então é uma estratégia que o homem utiliza. Claro que pode ter outras estratégias ali no meio, mas essa é uma explicação interessante para essa questão que você colocou agora. E estudar muito deixa a pessoa meio doida ou não? Muito se fala sobre isso. Fala assim, mas o indivíduo aí, ele está meio doido, né? Porque estudou demais, porque estudou muito. Na verdade, isso também é um mito. Agora, o que acontece é que quanto mais o indivíduo estuda, seja ele a área que for, há uma tendência dele ficar em círculos de pessoas que também têm o mesmo grau de instrução, principalmente pessoas que têm a mesma característica profissional. Então, se ele volta para aqueles amigos de antigamente, os amigos já não aceitam bem ele porque o papo é outro. Fala assim, não, isso já aconteceu comigo, eu sempre falo isso para os meus alunos, que as pessoas não convidam mais você para as festas de antigamente. As pessoas falam assim, não chama mais o Igor não, porque o Igor só fala esse negócio de cérebro agora aí, então deixa... A conversa muda, o papo muda, significa que a pessoa evoluiu. Só que como ela não serve mais para aquele grupo, as pessoas falam assim, não, o Igor tá meio doido, né? Ele só fala desse negócio de cérebro agora. Aí sempre tem um que fala assim, estudou demais, tá meio doido. E em relação às pessoas bilíngues, como o cérebro delas funciona? Não, se adapta. Você falar uma nova língua ou você, enfim, aprender a tocar instrumento musical, como ele falou, o cérebro é um músculo, mas isso é uma metáfora. O cérebro não é um músculo, mas o cérebro ele se desenvolve como um músculo. Se você aprende novas coisas, e aí entra a linguagem, entra instrumento musical, o seu cérebro se adapta, ele cria novas sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, e aí ele fica melhor do que o cérebro de uma pessoa que não fala uma segunda língua, que não toca instrumento musical. Então a ideia é você ter mais experiência. Estudando, ouvindo o Vral,
Ela quer Vraus. Aí o cérebro não aprende nada, né? Não aprende nada, né? Eu tenho uma Quê? Pergunta? pergunta. Pergunta aí. Eu não posso deixar terminar o programa sem fazer essa pergunta. Faz a pergunta. Pode? Pode. Tem alguma parte, doutor Igor, tudo bom? Tudo bem. Tem alguma parte do cérebro do homem que a gente anestesia para ele dar um limite, um cartão de crédito sem limite? Mas eu adorei essa pergunta, viu? É uma ótima pergunta. Só tem um jeito. O homem, você hipnotiza ele muito fácil com uma televisão, ou jogo de futebol, corrida. Naquele momento que a atenção dele está voltada para a tela, você pode perguntar coisas para ele e ele te dá um feedback sem que o consciente dele saiba. Então ele pega, ele fala assim, não, peraí, o que é? Cartão? Toma o cartão aqui. E aí você vai e ele, a atenção dele na tela, depois ele vai falar assim, amor, cadê o meu cartão? Mas não dizem que... Mas ele não vai falar amor. Ele tá Não, bravo. ele vai estar bravo, né? Ele tá bem bravo. Ele vai estar Não bravo. vai Doutor, falar. é verdade que se a mulher perguntar pra gente o que a gente está pensando, a gente, nada. É verdade. É verdade. Não é mentira, né? Existe. Tem um momento que para de funcionar. Não, às geralmente. vezes ele não tá pensando nada, mas às vezes ele tá e também não tá afim de dar satisfação. Não é? Tem isso também. Não tem? Tem isso. Mas Não é nada, essa pô. questão de que fica assim, neutra, isso existe de verdade. É que, Não na está pensando em verdade, o nada. homem tem as caixinhas. É, como fala, né? essa é uma teoria. Ele tem uma caixa por vez. Uma a caixa mulher por não, vez. ela já usa todas as caixas ao mesmo tempo, né? Que é o fio. E a mulher leva vantagem numa discussão porque ela coloca uma série de componentes na discussão, enquanto que o homem está preparado só para um assunto. E aí o homem fica realmente com uma dificuldade. Então quem é casada já ouviu o marido dizer na discussão, isso quando acontece, que o marido não gosta de discutir relação, fala assim, peraí, a gente está falando de quê? Não é de criança? Então não coloca outras coisas no meio. Põe a caixinha daqui. Isso aí porque, Então, porque é que dificulta nem mesmo o diálogo. Marcão, né? Se a gente perguntar o que você está pensando, ele, nada, estava lá, pensando Tava ali nada. na caixa do nada, né? Pensando nada. A gente vai para um break e já volta. Não sai daí, pelo amor de Deus, tá? Peraí. É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.